Eu queria ler com você texto de Mateus, capítulo 25. Se pudermos projetar aqui, o versículo 14 em diante, nós vamos continuar aprendendo da mesma palavra, né, da parábola dos talentos. Mas eu queria ler de novo com você, que quanto mais lemos, mais a palavra nos lava e aí mais ela fica, né, conosco no nosso coração. Eu vou ler aqui na versão NVI, se tiver aí é melhor, porque aí lemos numa só versão. Capítulo 25, verso 14. Você que trouxe sua Bíblia, abra aí 25, 14. Diz assim na parábola dos talentos: E também o reino dos céus, né, será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Vejo que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. É muito forte essa parábola. E Jesus, ele continua essa parábola anteriormente através da parábola das 10 virgens, né? E a parábola das 10 virgens fala daquelas 5 virgens que eram tolas, nécias, e daquelas 5 virgens que eram inteligentes, né? Que elas eram aplicadas. E quais eram as virgens aplicadas? Né? Por que elas receberam o benefício de entrar? É porque elas tinham o azeite, né? O azeite na botija lá, porque elas guardaram. Então essa parábola fala de vigilância. Essa das 10 virgens fala de unção, de vigilância, de você ter algo e de você, no quarto de escuta, se relacionar com Deus. E a parábola que nós ouvimos ontem, né, na primeira ministração, essa dos talentos, fala de trabalho. Então, a vigilância junto com o trabalho. A gente lembra lá de Neemias, né? Neemias, como é que funcionava, né? Eles construíam, e ao mesmo tempo que construíam, eles estavam com uma espada na mão. Então é isso, ao mesmo tempo que você está com a espada para se proteger dos inimigos, a espada da vigilância, você também constrói, você trabalha. Essa é uma parábola que ela foca no trabalho. Então, por isso, hoje eu quero continuar falando com você, Deus quer continuar falando conosco sobre isso, e eu quero falar sobre 2 coisas a respeito dessa parábola dos talentos. A primeira é sobre a motivação correta para os talentos, e a segunda é como aplicar isso de forma prática. É a motivação correta e como aplicar de forma prática. Bem simples. E então, sobre a motivação correta, né? Motivação é uma palavra que é muito usada nos dias de hoje. Você com certeza já ouviu essa palavra, motivação. Então, motivação vem de 2 palavras, né? O motivo e ação. É um motivo para uma ação.
Certo? Então, a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, de verdade, né? Deixei de só vir aos cultos com os meus pais, mas tive esse encontro forte, pessoal, com Jesus, eu me perguntei, quais são os motivos para fazer o que fazemos aqui? Quais são os motivos para fazer o que um crente deve fazer? Eu não entendia isso muito bem de forma clara. E perguntar os motivos para agir da forma correta me levou a ter conhecimento. Quando você pergunta quais são os motivos para fazer isso, vai te levar a conhecer mais. E é por isso que nós precisamos conhecer a motivação certa desses servos que possuíam os seus talentos. A Bíblia diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Diga isso comigo. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Amém? O servo que tinha maior capacidade recebeu mais talentos, certo? E talento aqui, né, eu li que talento era uma medida monetária, né? Como se fosse hoje comparado a $1.000. Naquela época era muito dinheiro. Hoje $1.000 é muito dinheiro, mas naquela época era muito dinheiro, muito mesmo, né? Era um servo muito rico. Então, ele recebeu uma grande quantidade de responsabilidade. Ele recebeu isso porque ele tinha maior capacidade. E aí a Bíblia diz o que desse servo que tinha 5 talentos? Que ele saiu imediatamente. Então você percebe que a maior capacidade desse servo, que tinha 5 talentos, não era a quantidade de talentos dele. Nós olhamos essa parábola e pensamos, nossa, como eu queria ter 5 talentos, não é verdade? Mas nós ouvimos ontem aqui uma coisa que é essencial e é muito a realidade no nosso meio. A maioria de nós somos aqueles de 1 talento. Então, Jesus ele não queria trazer o foco para a quantidade de talentos. Não era aquele que tinha 5, ou que tinha 2, ou que tinha 1 talento. Aqui Jesus não está querendo dizer, o foco da parábola não é só dizer que um é melhor que o outro, mas sim aqueles que devem ser e como devemos ser fiéis. Então, como eu estava dizendo, o que tinha maior capacidade recebeu 5 talentos. E eu entendo, né, pela palavra de Deus, que ele tinha um maior conhecimento. Lembra que eu disse? O procurar os motivos, saber a real motivação, me traz mais conhecimento. Ele tinha mais conhecimento. E logo ele saiu. A Bíblia deixa isso claro aqui no texto que nós lemos. No 16, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Ele logo que recebeu seus talentos já agiu, vou fazer. Eu recebi uma ordem do meu Senhor, saiu imediatamente. O que tinha 2 talentos, o próximo servo, já não agiu da mesma forma. Não diz que ele saiu imediatamente, mas diz que assim como o seu Senhor esperava, assim ele multiplicou os seus talentos. Então ele obedeceu da mesma forma, mas existe uma diferença aí, daquele que só imediatamente, o que recebeu 5 talentos, ele possui essa maturidade. O que tinha 2 talentos, multiplicou, mas e o que tinha 1 talento? O que tinha 1 talento demonstrou que tinha medo e covardia, por isso enterrou o seu talento. Ele não conhecia o seu Senhor. Então Jesus descreve isso, amados, e é isso que é muito importante nessa parábola. A matemática do céu não é como a da terra, que quem tem mais é melhor. Mas a matemática do céu é a fidelidade e a devoção ao Senhor é o que realmente conta. Veja, tanto o que tinha 5 talentos quanto o que tinha 2 talentos, eles receberam o quê? O mesmo benefício. Sim, o mesmo benefício. Qual que é o benefício que todos eles receberam? Vamos ler. Ele diz aqui no versículo 19, depois de muito tempo o Senhor voltou no 20. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou os 5 talentos, veja que eu ganhei. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu pôs sobre muito. Venha e participe da alegria ou do gozo do teu Senhor. E a mesma coisa acontece no 23, no servo de 2 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito vou te colocar. Entra na alegria, entra no gozo do teu Senhor. E como eles receberam os mesmos benefícios, isso demonstra para nós que o que conta no final é fidelidade e devoção. Repita comigo, fidelidade e devoção. Então, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui é que eles receberam ali, né, nesse momento, eles vieram a receber muito mais daquilo que ganharam. Olha, você foi fiel no pouco, você foi fiel nesse pouco que eu te dei, nesses 5 talentos. Você foi fiel nesse pouco que eu te dei, nesses 2 talentos. Sobre o muito, ou seja, muito mais te aguarda. Muito mais espera você.
Muito mais quando o Senhor voltar. Quando Ele voltar para nos buscar, isso tudo que nós temos aqui é muito pouco. Nós teremos muito mais na eternidade com Ele. Olha, isso daqui que você tem, não importa se são 5 ou se são 2, é pouco. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. O que é gozo? É uma alegria completa. Diga isso, alegria completa. E a alegria de quem? A alegria é nossa, será? Não, é a alegria do teu Senhor. Alegria do Senhor. Diga, alegria do Senhor. Isso não é lindo? É a alegria do próprio Senhor. Jesus estava nos ensinando aqui, está nos ensinando que a alegria plena e completa é quando a motivação do nosso trabalho está em satisfazer a alegria do coração de Cristo. Jesus, ele tem um sonho. Jesus, ele tem uma motivação. Jesus, ele conhece. Ele dizia assim para os seus discípulos: uma comida eu tenho para dar a vocês. E é muito melhor do que qualquer outra comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Era o desejo dele, era o anseio dele. A todo momento Jesus veio aqui, ele não perdeu um dia de tempo. Ele desejava, ansiava em fazer o que? A vontade de Deus. A sua alegria era fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu não vim fazer as minhas obras, eu fiz apenas aquilo que é a obra do Pai. E isso era a sua alegria. Ao final de tudo, amados, ao final de todas as coisas, quando nos encontrarmos com Ele, o final das coisas não serão os nossos talentos. Não serão os 5, os 2 ou 1 talento que estarão conosco na eternidade. Mas sim o Pai, a glória do Pai, a alegria do Pai, a eternidade para sempre com o Pai. A satisfação, o gozo, a paz para sempre com o Pai. E essa deve ser a nossa maior motivação. Então eu estou aqui para dizer para você, lembre-se, primeiro tópico é a motivação correta. A alegria do Senhor é que deve ser isso que gera em nós a necessidade e o desejo para o trabalho. É a alegria que você sente pelos serviços prestados a Ele. É a alegria de ter sido aprovado. É a alegria de ter levado pessoas para a eternidade com você. Porque você sabe que isso que alegra o coração do seu Pai. Então, já o servo de um talento demonstrou o quê? Que não conhecia o seu Senhor. O servo de um talento demonstrou que tinha uma visão errada sobre ele. Você compreende isso aí no texto junto comigo? Ele diz o que aqui? Olha, eu tive medo. No 24. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Diga, por isso. Por isso tive medo. Por isso o quê? Por isso, pelo meu Senhor, que é muito severo. Porque ele colhe onde não plantou. Ele ajunta onde não semeou. Ele é muito severo. Então eu tenho medo. Veja a atitude covarde desse último servo. Ele colocou o motivo para a sua falha, para a sua negligência no próprio Senhor. Você consegue entender isso aqui junto comigo? Ele colocou a motivação, a falha para ele ter enterrado o seu único talento no próprio Deus. E não é isso a mesma coisa que Adão fez lá no Jardim do Éden? Quando o Senhor passou pelo jardim e disse: Adão, o que você fez? O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. E nós fazemos isso direto. Colocamos em Deus as próprias culpas pela nossa negligência. Colocamos em Deus a culpa pelas nossas falhas. Nós dizemos: olha aí a família que eu tenho, com esses pais, com esses irmãos. Eu nunca vou ser alguém. Olha o pai que eu tenho. Sabe, olha a esposa que eu tenho. Olha o esposo que eu tenho. Eu não consigo desse jeito. Nós colocamos em Deus, porque afinal foi Ele que nos deu. Olha a célula que eu me encontro. O meu líder, essas pessoas que estão aqui, não dá certo com eles. Foi os irmãos que o Senhor nos deu. As pessoas que o Senhor nos deu, nós reclamamos dela. O que o Senhor fez não é bom, porque isso aqui não serve para que eu multiplique os meus talentos. As oportunidades que eu tenho, não tenho oportunidades. Ele não me deu oportunidades. Você está dizendo isso em outras palavras. Quando você diz aqui, o outro é melhor do que eu não possuo assim facilidade. Você está dizendo assim, a ele Deus fez muito bom. Agora a mim, Deus não soube fazer direito. Você coloca defeitos na própria criação e na própria administração do seu Senhor. Será que você realmente conhece o seu Senhor? Você sabe aquilo que alegra o seu coração? Semana passada em oração, eu nem sabia que ia ministrar esse tema junto com os irmãos, mas Deus, no momento de oração aqui que eu estava com os líderes, Deus falou comigo em Salmo 25, verso 14.
É tão profundo esse texto. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos para os que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. É óbvio, é nítido que Deus tem segredos, que Deus tem uma vontade em seu coração. E Ele confia apenas para aqueles servos que conhecem, que desejam intimidade, que desejam buscá-lo, que o conhecem realmente. Que assim quem ouve, saem imediatamente. Eu vou sair imediatamente, porque aquilo que eu recebi, eu não sei quando meu Senhor vai voltar. Mas quando Ele voltar, Ele vai me achar totalmente ciente, fiel e devoto a Ele. Eu estava ouvindo essa semana um podcast, um programa, gravado na internet, do pastor Rick Warren. Quantos aqui conhecem o pastor Rick Warren? Somente alguns. O pastor Rick Warren é o pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos, a igreja de Saddleback, é isso, né? É uma igreja muito grande, com muitos membros, que é muito influente ali nos Estados Unidos. E ele estava falando na palavra dele sobre dar com generosidade. Ouse a dar com generosidade. Ele estava pregando sobre dinheiro, né? E eu estava ali ouvindo, eu achei muito interessante, porque o pastor Rick Warren, eu não sei se o pastor Rodrigo já disse isso aqui, ele doa, tanto oferta como doa, 95% de tudo que ele ganha. Uau! 95% de tudo que ele ganha. E esse pastor, ele escreveu um livro, há alguns anos atrás, chamado Uma Vida com Propósitos. E esse livro vendeu mais de 35 milhões de cópias. Uau! 35 milhões. Vamos imaginar que ele ganhou $2 por cada livro. Certo? Acredito que no mínimo isso, né? Um livro aí custa R$20, né? Vamos supor que ele ganhou $2 por cada livro. Hoje ele está com quanto? Com 35, 70. Aí as pessoas dizem para ele: ora, é muito fácil doar 95% para quem recebeu 70 milhões. Aí ele disse assim: e por que você acha que Deus me deu um livro que vendeu 35 milhões de cópias? Porque ele conhecia a motivação do coração. Ele sabia que foi fiel no pouco. Sobre o muito vai ser colocado. Ele disse assim: irmãos, eu ainda moro na mesma casa, ainda possuo a mesma caminhonete, 70 milhões de dólares, mas ainda vive a mesma vida simples. Amém? Então isso nos choca. A gente fala: mas se eu tivesse isso, se eu tivesse mais dinheiro, eu doaria mais. Não tem nada a ver. Nosso conceito está totalmente errado. Eu li um dado, acho que foi também algumas 2 semanas atrás, que fala algo surpreendente aqui no Brasil, que as pessoas que ganham até 10 salários mínimos no ano, então vamos arredondar o salário mínimo para R$1.000, não chegou ainda em R$1.000, mas arredondando, você chega a quantia de R$12.000 por ano, né, aproximadamente, junto com 10 salários mínimos não dá 12 mil, né? Dá 10 mil. Mas enfim, as pessoas que ganham 10 mil, ou seja, as pessoas mais pobres do nosso Brasil, elas doam 4 vezes mais, proporcionalmente, do que as pessoas que ganham até 100 salários mínimos. Ou seja, R$100.000 no ano. Certo? A pessoa que ganha R$10.000 por mês. Olha isso. Eu não tenho esse salário ainda. Então, a pessoa que ganha mais deveria ser aquela que proporcionalmente dá mais, não é? Concorda? Agora não. As pessoas no Brasil que têm menos são as que dão 40% a mais. Eu achei isso sensacional. O segredo não está na quantidade de talentos. Diga isso comigo. O segredo não está na quantidade dos meus talentos, mas sim o quanto eu sou fiel e devoto ao meu Senhor. Então, eu quero continuar agora falando sobre o quê? A forma prática. Falei sobre a motivação. Agora é a forma prática. Como não enterrar o meu talento? Eu vendo aqui a Deise, eu lembrei, Deise, ontem nessa ministração, não faz essa cara, Deise, eu te amo, não vou te fazer passar vergonha. Mas eu lembrei, a Deise quando casou, minha irmã, ela morava num apartamento, um apartamento lá como o meu, né? Na verdade era pior que o meu, porque o meu tem sacada, né? Então, ela morava lá naquele apartamento. Hoje, né? Quantos aqui já foram na casa dos nossos pastores? Nossa, que maravilha, não é? Que maravilha. Eu amo aquela casa, de verdade, irmãos. Mas quantas pessoas eles recebem ali?
Sabe? A Deise podia falar assim, nossa, agora eu comprei a minha casa, né, pastor? Agora eu comprei a minha casa, agora ela vai ser só minha. Eu vou limpar ela todo dia, eu vou deixar ela um brinco, eu não vou colocar um cachorro aqui, eu não vou trazer ninguém, eu não vou trazer... Agora não, os jovens já foram dormir lá, as pessoas vão dormir lá, sabe? Eu já fui muito, os discipuladores já foi muito, aquela churrasqueira tem sempre carne assando, sabe? É um mover de Deus, ele tem cachorro agora, é aquela alegria, final do ano a gente passa virada lá, ou seja, a casa... é só um pretexto para glorificar a Deus. É só um pretexto para você glorificar a Deus. O que é que você tem, amado? Todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Sabe, eu acredito piamente nisso. Eu acredito, sabe no que, Eduardo? Eu não acredito que você vem para Jesus e você, Deus, ele pega e fala assim, eu vou te dar 5 talentos. Pá, te dá 5. Não, Deus não faz isso. Eu creio que todos nós começamos com um talento e vamos sendo acrescentados. Onde eu tiro base para isso? No final da parábola. Ele diz assim, servo, você foi mau, você foi negligente. Até o que você tem vai ser tirado e vai ser dado ao outro. Ou seja, é possível, não é, que eu aumente os meus talentos? À medida que você conhece o seu Senhor, à medida que você conhece o seu coração, você não quer fazer mais? Você não quer entregar mais? À medida que você é apaixonado por Ele, você não quer ficar mais tempo com Ele e fazer mais por Ele. Não é assim que fazemos no casamento? À medida que eu conheci a Larissa, eu sabia o que ela gostava. Nossa, eu queria ficar mais tempo. Eu queria entregar para ela. Eu sabia de que chocolate ela gostava. Eu sabia das coisas que ela usava. Eu queria ir lá no serviço dela. Queria ir lá almoçar junto um dia. Eu não reclamava do tempo. A gente não reclama do tempo, não reclama das coisas, não reclama das tarefas. Sabe, estar aqui não é um grande problema. Vir de manhã aqui não é um grande problema, porque nós estamos apaixonados e sabemos o que alegra o nosso Senhor. Então a forma prática, agora sim, a forma prática de vivermos isso, não tem outra forma a não ser mais intimidade, diga mais intimidade. E como é que eu tenho, Danilo, mais intimidade? É muito fácil essa resposta, né? Nós ouvimos aqui continuamente. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. É muito fácil dar essa resposta, não é? É muito fácil dizer para você que você, para crescer e ter mais intimidade, e ter 5 talentos, tem que ler e fazer a oração. Mas não é assim que nós crescemos. Veja, assim que nascemos, nós precisamos de uma mãe e um pai que nos deem carinho, nos cubram de amor e nos deem um alimento. Da mesma forma, amados, são os bebês espirituais, as pessoas quando nascem de novo na nova família. Você precisa de cuidado e apacentamento. Então, antes de dizer para você que ler a Bíblia e fazer oração é o mais importante, você precisa primeiro de alguém que ensine você a fazer isso. Você precisa de um ambiente e de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, que ensine você a caminhar em fé e a desenvolver os seus talentos. Através, então, dessa afirmação, nós entendemos que o discipulado, que é uma prática que nós já aprendemos tanto, é a maneira mais eficaz de eu e você multiplicarmos e não enterrarmos os nossos talentos. Essa parábola, amados, ela não é para incrédulos. Essa parábola ela é para crentes em Jesus Cristo. Veja, um senhor sai de casa, Jesus saiu de casa e ele vai voltar. E eu e você somos os servos. Então essa parábola é para nós. Então, todos nós que nos achegamos a Deus não com 5 talentos à medida que recebemos a Jesus, mas vamos sendo acrescentados em talentos. Todos nós temos um talento. E o alvo primordial, amados, do discipulado é esse, que eu e você, juntos, né, nesse relacionamento de um para um, possamos ser acrescentados, possamos amadurecer. O discipulado nos dá um ambiente favorável para a multiplicação de talentos. E o discipulado é o quê, Danilo? É só uma reunião, ele vai lá, ele me leva no shopping, ele me leva no café, eu vou na casa dele, fico lá na cozinha, como um bolo. Não é isso apenas. Isso faz parte, mas o discipulado ele é relacionamento íntimo. Diga isso, relacionamento íntimo. É ser igreja, é ter essa comunhão íntima
para que o alvo e o coração de Cristo seja revelado. Você se submete aos seus irmãos, aquele que você vê que se parece mais com Jesus, porque afinal de contas na sua mente ele tem mais um talento, ele tem essa intimidade, essa comunhão com Cristo, e você se submete a isso. E o alvo primordial, amados, desse discipulado, da célula, né, que é um grupo maior, onde nós nos encontramos e temos intimidade e comunhão com os irmãos, não é primordialmente a multiplicação. A multiplicação ela é o fruto de um grupo de irmãos que é a igreja e vive o discipulado de maneira íntima e profunda. Então a multiplicação não é o nosso principal alvo ali, né? Ela é apenas um resultado daquilo que vivemos de forma espontânea. Quando a célula é a igreja, por exemplo, quando ela vive essa intimidade um com o outro, a gente não precisa de um projeto evangelístico, porque a comunhão entre os irmãos é tão boa que todo mundo que chega quer ficar. Não é verdade? Você já parou para prestar atenção? Não sei aqui quem trabalha, mas sempre que você encontra um grupo de pessoas que falam de maneira animada e convicta sobre um assunto, você tem um desejo de participar? Até se aquilo for muito difícil para você. Vamos supor, você está ali no café da sua empresa ali, vai ver alguns amigos seus, colegas de trabalho conversando. Aí eles falam assim, nossa, eu comecei a ir para a academia, comecei a malhar, olha, eu emagreci em 2 meses 4 quilos, comecei a tomar aquele shake lá e tal, e a coisa começou a acontecer. Aí você vê eles falando com uma satisfação, com um sorriso no rosto, é ou não é verdade? É aquele sorriso, né, Nete? É aquela satisfação de quem conseguiu, é aquela satisfação de quem, uau! Eu emagreci 2 quilos, não é? Tá sobrando espaço aqui. Agora, aquela camisa que não servia, aquela calça que não entrava, está servindo. Eu emagreci. E aí você vê aquilo, aquelas pessoas falando sobre... Calma aí, eu vou entrar na internet aqui, que eu vou ver o que é isso aqui. Lá, Google, Herbalife, supino, como é que é? O abdominal, corrida na esteira. Certo? Você vai começar a pesquisar o que fazem essas pessoas felizes. Da mesma forma, mano. Da mesma forma, quando você fala da mensagem da cruz de maneira satisfatória. Sabe? E o discipulado traz isso para você. O discipulado tem que trazer isso. Vocês dois, você e mais alguém, mais um grupo de pessoas, tem que falar de... Quando você fala de Cristo, amado, o olho brilha. Quando você fala de Cristo, você fala, nossa, mas o que é isso que eles estão fazendo? O que é isso que eles têm que eu ainda não possuo? Será que é porque o Bauer é um discipulador? Será que é porque a Keila é a secretária da igreja? Será que é porque o Rodrigo é o pastor? Será que é isso mesmo que conta? A gente está nadando numa piscininha aqui de 1000 litros e Jesus nos chamou para passar férias na praia. Sabe, é algo muito melhor. É algo muito melhor. E o discipulado tem que nos fazer viver isso. Ter esse desejo pelas coisas que são do alto. Quando vivemos isso, o discipulado não torna um peso. Pelo contrário, esses relacionamentos entranháveis de você se submeter, de você querer viver a vontade do outro acima da sua vontade, como diz em Filipenses capítulo 2, Paulo dizendo, irmãos meus, procurem os interesses dos outros acima dos seus próprios. Sejam como Jesus, que abandonou no seu trono de glória, se fez como servo. Isso vai gerar em nós o desejo de viver o discipulado, relacionamentos que são reais. Sabe, a célula, que é a igreja de verdade, certamente vai multiplicar, vai praticar um poderoso evangelismo, vai viver o discipulado, não porque essas coisas, os talentos são um fim em si mesmo, porque o seu talento, amado, ele é dado a você, mas no grande dia, você vai prestar contas para aquele que deu os talentos. Ele não vai entrar com você, você vai entregar de volta para aquele que os concedeu. Então não é simplesmente aqui eu cantar, uau, sabe? A gente estava conversando sobre isso ontem, a Lari, né? A gente viu uma moça cantando lá no Instagram e falou assim, nossa, como canta lindo. Eu falei assim, verdade, né? Olha, que lindo, mas não é apenas cantar bem que é o fim das coisas. Você pode pegar uma pessoa que cantar bem, dar um microfone para ela e ela vir aqui cantar. Mas quando surgir alguém melhor que cante e toque, por exemplo, vai entrar em crise. Talvez você, sabe, já andou até por outros lugares, as pessoas já andaram até por outras igrejas. Me dá alguma coisa para fazer. Vou cantar, vou pregar, vou fazer alguma coisa. Mas quando pisa no calo dela, ela vai embora. Ela vai embora. Por quê? Porque o talento não é usado para a glória daquele que deu. Então é simplesmente uma habilidade, não é um talento. É uma habilidade. Ah, o irmão aqui canta bem, o irmão toca muito bem, a irmã gosta de cuidar de criança, tem facilidade com criança. Não dá para ela fazer. Vai ser um tiro na água. Vai ser um fracasso.
Ah, a irmã cozinha bem, vamos chamar ela. Vai ser um fracasso. Por quê? Porque tudo vai ser motivado pela habilidade e não para dar glória àquele que é digno de todo louvor. Quando a sua motivação é dar glória, quando a sua motivação é a alegria e o coração do seu Senhor, você pode passar o que for, a afronta que for, a mentira que for, a humilhação que for, sabe, a crise que for, você não larga. Você não larga. Você vai persistir. Eu vou continuar, vou viver até o final, vou ser fiel. E nessa motivação do discipulado, que é a parte prática, eu quero encerrar com você dando sete dicas. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Deu certo? Deu certo? Calma aí que depois... Não é isso agora não solta ainda não. Depois eu quero ver um vídeo com você. Mas eu quero dar 7 dicas. 7 dicas práticas para viver o discipulado. Certo? Lembre-se do que é o discipulado. Discipulado é um relacionamento. Repita de novo. Discipulado é um relacionamento. Então, deixa eu pegar aqui. As 7 dicas para que você viva um discipulado de forma autêntica. Número 1, verifique, isso é muito importante. Verifique se essa pessoa nasceu de novo. Sabe, às vezes a gente quer fazer discipulado com um bode, né? Ele não nasceu de novo, ele ainda não é ovelha, né? Então, ele ainda não tem a revelação de quem Cristo é. Vai dar certo? Lógico que não. Então você precisa, em vez de fazer um discipulado, você precisa evangelizar. Assim, primeiro você precisa ter uma experiência com Jesus. Amém? Você precisa entender quem é Jesus. Como que eu vejo se ele é nascido de novo? Ele fica triste quando peca? Ele tem o fruto do Espírito? O gozo, paz, amabilidade, bondade. Está no coração dele, esse fruto do Espírito está crescendo? Importante. Número 2, foque no sacerdócio. Ou seja, não foque em você. Ah, ele vai ver você e falar assim, nossa, você consegue, eu não consigo. Não, é para todos. Lembre-se disso. O sacerdócio é universal para todos os crentes. Somos uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro. Não somos uns melhores que os outros. Então pergunte a ele, você tem orado? O que Deus tem falado com você? Sabe, nós às vezes não perguntamos isso e a pessoa... Enfim, ela está minguando lá porque ela não ouve Deus. Terceiro, não dê as respostas, mas ensine a encontrar as respostas. A pessoa chega para mim, nós que trabalhamos com os jovens aqui, né, Lari? Ah, mas será que eu devo ou não me relacionar com essa pessoa? Poxa, ela quer uma resposta pronta, sim ou não. Vá perguntar para o seu pai. Vai perguntar para Deus. Tenha o seu tempo de oração com Ele. Tenha o seu tempo a sós. Então não dê as respostas, mas diga, vou te ajudar em oração. Mas veja o que Deus fala com você. Eu vou te ajudar. Mas e aí, no próximo encontro você fala, e aí, Deus falou com você? Ah, ainda não. Você orou? Ah, então está uma prova de que você não está nem apaixonado, não está nem envolvido com isso, porque nem orar você ora. Quarto, ensine-os através de exemplos. Como você é em casa? Como você é dirigindo? Como que você é no lazer? Paulo, ele era um homem muito ousado, ele dizia assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, deixa ele seguir o seu exemplo. Deixa ele ver que você também falha, que você não é perfeito. Amém? Nós todos temos falhas. 5, orem juntos. Na oração você percebe como que é o relacionamento dele com Deus. E então é importante, né? Quando nós vamos orar, sempre nos discipulados nós oramos. E aí o pastor às vezes fala, Danilo, ora, ele ora, e aí você vê a teologia da pessoa lá, né? Então às vezes você está orando com a pessoa e fala assim, Senhor, porque nós muito trabalhamos, então nós merecemos muito, então está errado, e não está baseado na graça, não é verdade? Então não está baseado na graça, está baseado na lei. Senhor, eu jejuei, eu orei, eu dizimei, agora eu tenho que receber. Então você vê e fala, irmão, a sua oração, sua motivação está errada, tem que estar na alegria do seu Senhor. 6, saiba perguntar. Muitas vezes nós somos surpreendidos, às vezes, pelos pecados dos nossos irmãos, depois de tanto tempo, porque não sabemos perguntar. Então, saiba perguntar, como que está o seu tempo a sós com Deus? Aí você fala, vai bem, né? É uma pergunta ruim isso, né? Mas diga, o que Deus tem falado? Quais que são as impressões que você tem recebido no Espírito? Perceba que são perguntas mais focadas. E 7, crie um ambiente para a confissão de pecados. Isso é muito importante. Se eu não me engano, Tiago que diz, enfim, no Novo Testamento, né, tem um texto muito lindo falando sobre a confissão de pecados, dizendo, confessem os seus pecados outros. É assim que vocês confessarem, vocês serão curados. Os presbíteros, né, ungirão a sua cabeça com óleo e você será curado. Então confissão traz a cura. Não só cura física, mas cura emocional. Às vezes você está tão preso na sua vida por conta de falta de confissão.
Sabe? Claro, Deus vai perdoar você, Ele perdoa, mas você não confessa os seus pecados para os seus irmãos. Ah, não, eu já confessei para Deus. Não, você precisa passar a vergonha da confissão. Isso vai demonstrar que você tem confiança e unidade com o seu irmão. Jesus, lá quando Ele orou, em João capítulo 17, orou por nós, Ele disse: Pai, eu oro para que aqueles que ainda hão de crer em mim, para que eles sejam um. E essa unidade vai demonstrar a glória que há entre Cristo e o Pai. Amados, se nós formos essa igreja que usa os talentos para glorificar ao Senhor, que edifica um ao outro através de relacionamentos íntimos de discipulado, nada vai nos parar, nada vai nos deter. Por isso, mais uma vez, eu quero fechar com você dizendo, o foco não está em ter um talento, mas sim o quão fiel e o quão devoto ao seu Senhor, o quanto você conhece o coração dele.